Margarida Gaspar de Matos é psicóloga clínica, psicoterapeuta e professora catedrática na Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa. Ela é também coordenadora de vários projetos internacionais que visam o estudo da infância e da adolescência. No mês passado, a Margarida lançou Adolescentes, um livro baseado em evidências científicas que ajuda a compreender por que razões a adolescência é um dos períodos fulcrais de uma vida humana. Adolescentes leva igualmente o leitor a compreender que a adolescência não é algo de imutável e que um adolescente dos anos 80, dos anos 90, é muito diferente de um adolescente dos nossos dias. Bom dia, Margarida. Bom dia, Nuno. Olha, obrigada pelo convite, é um prazer estar consigo aqui. É um prazer estar aqui consigo e ouvi-la, e de certeza que vamos aprender imenso durante os próximos 15, 20 minutos. Margarida, vamos começar pelo início e pelo prefácio do livro que foi escrito pelo professor Daniel Sampaio. E ele lá fala-nos de um termo novo, que na verdade foi criado pelo Jacques Attali, que é um conhecido economista francês. Ora, esse termo, que junta as palavras adolescente e ecrã, e dá uma palavra bizarra que é adulecrã, é uma coisa que eu nunca ouvi falar. Pode explicar-nos exatamente o que é que isso significa? Acho que quer dizer exatamente esse nome, não é? Portanto, das grandes evoluções que houve enfim, os adolescentes são o reflexo do seu tempo, como quando eu era adolescente e quando o Nuno era adolescente. E neste momento uma grande mudança foi a questão da internet, não é? Portanto, e mudou a vida de nós todos, a nossa relação com as coisas, uns com os outros, e nos adolescentes, então, isso é mais óbvio, ou pelo menos preocupa mais os pais. Provavelmente os pais estão tanto tempo nos ecrãs como os adolescentes, mas preocupam-se mais com o tempo que os adolescentes passam no ecrã do que com o tempo que eles próprios passam, não é? Claro. Mas verdadeiramente é um tema que os pais nos referem muito. Meu filho não faz outra coisa, não sai do ecrã. E pronto, eu sou muito otimista em relação à questão das novas tecnologias. Das tecnologias já não são novas, não é? Eu acho que elas vieram para ficar, têm vantagens inacreditáveis, não vão embora, não é? Só iriam embora num caos muito grande que nós nem estamos a imaginar o que é que possa acontecer para acabarem, para haver um retorno disto. E portanto o que eu acho que os pais têm que fazer, e não é na adolescência, logo ali, claro, quase mal eles nascem, é, por um lado, gerir a relação do adolescente na altura do bebê, da criancinha, com o smartphone, e depois fazer com que aquilo não seja o único, exaustivo e intensivo foco de interesse do filho. E, portanto, eu não estou tão preocupada com o tempo que eles passam no ecrã, mas com o fecho de interesses que dá o ecrã. Aquilo é uma coisa verdadeiramente interessante, como todos nós sabemos, não é? Mas é mau quando depois fecha o filho para a vida. E, portanto, ficam aqueles jovens que comem mal, dormem mal, não falam com os pais, não falam uns com os outros, enfim, em presença, exatamente porque o ecrã enche-os completamente e responde, enfim, a tudo aquilo que eles identificam como as necessidades da vida deles. Então, os pais, diga, continua. Não, provavelmente eles têm razão, aquilo funciona 24 horas sobre 24 e é um recurso ilimitado de diversão. Só que depois eles não estão a conseguir avaliar o que é que fica de fora, o que é que eles não fazem em vez. E eu acho que eu fico muito mais preocupada com o que eles não fazem em vez do que propriamente com eles estarem ali muito tempo, enfim, com exceções que depois também havemos de falar, que têm a ver com alguns problemas físicos, de estar muito tempo a olhar para uma luz azul e coisas assim do género. Mas, de qualquer maneira, para mim, o fecho de interesses em relação à vida
Quando se é adolescente, então, isso é incrível, não é? Portanto, temos o Claro. nosso corpo, temos a sexualidade, temos os amigos, os namoros, os amores, a escola, a aprendizagem, eles vão ficar ali a jogar, por exemplo, ou, enfim, é complicado. E um dos estudos que a Margarida refere no livro fala exatamente da sexualidade, mas também, por exemplo, da alimentação. É verdade que está um bocadinho focado nos adolescentes portugueses, mas eu acho que se pode generalizar um pouco para o resto da Europa, pelo menos para a Europa Ocidental. Em relação à alimentação, a Margarida refere que os adolescentes se alimentam melhor que os adolescentes do passado, mas, por exemplo, a sexualidade começa mais tarde. Terá que ver com a omnipresença dos ecrãs. Os ecrãs são mais importantes que a própria, ou mais interessantes que a própria sexualidade. Deixe-me começar por dizer que estes dados que eu lhe refiro são dados de um estudo europeu e, portanto, há uma colega minha, que é a Emmanuelle Godot, que está neste momento em Rennes, na Escola de Saúde Pública, e que faz este estudo em França. Portanto, há dados franceses para este estudo e há dados da Europa inteira. São 50 países envolvidos. E verdadeiramente a alimentação está melhor. É evidente que nós, até começarmos com a questão da recessão económica, depois da pandemia e depois agora da guerra, não é? Portanto, nós estávamos a viver melhor do ponto de vista da nossa preocupação com a nossa saúde, estávamos com outro desafogo económico. Portanto, por exemplo, em Portugal já não havia aquelas pessoas tão pobres que não pronto, havia um recurso, um Estado Social que as protegia, enfim, e continua a proteger, mas provavelmente não com tanta eficácia agora. E, portanto, essa questão, só para dizer que os dados são europeus e o que eu lhe vou dizer, e se houver alguma exceção eu posso alertar, até porque estamos a falar para a França, mas isto são dados comuns dos adolescentes europeus de 50 países. Portanto, agora, o que acontece? É evidente que quando eles estão no ecrã, a alimentação vai para um segundo plano, não é? Se eu quero ficar a jogar todo o dia, o que é que eu vou comer? Pipocas, batatas fritas e coisas desse género, não é? Porque é aquela coisa que se põe assim. E isso é que é um efeito secundário também negativo, é que eu, se estou no ecrã, não estou a praticar um desporto, muito menos um desporto de ar livre. Pelos vistos, o desporto também é outro dos problemas da adolescência em Portugal, que os adolescentes portugueses são dos que menos fazem desporto. E esse aí é muito típico nosso. Os adolescentes portugueses são dos menos ativos, sobretudo as meninas e sobretudo as meninas mais velhas, por volta dos 15, 16 anos. Portanto, nós aí temos um honroso penúltimo lugar. Mas por que razão? Mas que razões é que leva? É a escola que é estressante? Há mais peso curricular? Porquê é que os adolescentes portugueses fazem menos desporto? Nós temos um honroso quase primeiro lugar de ter a maior carga horária da Europa inteira, o que não é interessante. Mas não temos um honroso primeiro lugar nos bons resultados académicos. Isso não temos, o que também não. Agora, nós fizemos um estudo exatamente por isso. Tivemos a estudar as meninas com 16 anos que ainda praticam atividade física e porquê? O que é que elas nos dizem? Porquê é que não se pratica mais? Porque dizem que as escolas têm instalações muito deficientes. E então o que acontece é que eles vão praticar atividade física, já vão vestidos de casa, praticam a atividade física e assim ficam vestidos. E é muito desconfortável, porque a pessoa não consegue tomar um banhinho, não consegue mudar de roupa, e quando chega aos 15 a 6 anos, quer pintar um olhinho, quer arranjar um cabelo, e fica toda descomposta porque depois da atividade física não tem um espacinho para recuperar a sua imagem, não é? Dá para entender, não é? Então a falta de atividade física tem que ver com a deficiência das instalações e não com uma preguiça genética dos portugueses. É uma das razões que eles dão. Eles dão mais razões. Eles, por exemplo, dizem que não há uma diversidade que atenda aos gostos. Aquilo vai tudo corrido a 3 ou 4 modalidades desportivas e não há aquela diversidade que eles gostariam que houvesse. Pronto, isso é outra razão. A outra razão é que dizem que os professores de educação física são um bocadinho treinados para a competição e então só ligam aos bons, puxam pelos bons e os que não são tão bons ficam cada vez pior. Pronto, há ali várias coisas, mas é preocupante, porque neste momento, por exemplo, na Direção-Geral de Saúde, há um grupo que só se destina mesmo à promoção da atividade física. Este grupo está a trabalhar há uns 4 ou 5 anos, o sucesso não é evidente. Está a ver? E pronto, eles esforçam-se. Mas eu digo-lhe, eu acho que isto tinha que ser estudado do ponto de vista das pessoas que não gostam de praticar atividade física. E normalmente quem estuda a atividade física são pessoas que adoram a atividade física e não estão a conseguir ver os problemas dos outros. Não, mas é verdade. Aquelas pessoas que não saem do sofá é que tinham que ser inquiridas sobre o que é que a faria sair daí.
não é? E é isso que nós temos que promover com as pessoas. E pronto, mas basicamente está a ver, o ecrã está ligado à inatividade física e está ligado a uma alimentação deficiente, também a um padrão de sono muito desregulado, porque os miúdos estão debaixo dos lençóis ainda com os telemóveis, e depois o que é que acontece no dia seguinte? Vão dormir para as aulas, ou vão num estado mais ou menos... Deixa-me só perguntar, eu lembro há uns tempos vi um documentário alemão em que há escolas piloto na Alemanha em que as aulas começam mais tarde, porque há ali uma espécie de incompatibilidade entre as aulas começarem demasiado cedo e a forma até como se processa o cérebro de um adolescente. A escola começa muito cedo para um adolescente. Quando nós falamos de sono, há dois tipos de nós pessoas todas, aqueles que gostam mais de acordar cedinho de manhã muito fresquinhos e depois chegam ali ao fim do dia e estão cansados, e aqueles que acordam de manhã num estado insuportável e vão ficando melhor à medida que o dia avança. Olha, eu pessoalmente sou deste segundo género, não é? Eu gosto mais de não acordar muito cedo de manhã e de ficar ali e depois a deixar arrastar, e sempre me dei bem com isto, mas porque enfim consigo controlar. Agora, o adolescente tipicamente tem aquilo que os especialistas do sono chamam um atraso de fase. Portanto, tende a deitar-se mais tarde e a acordar mais tarde. Agora imagina o estado com que eles vão para a escola, não é? Pronto, e as tecnologias vão agudizar um bocadinho isso. Qualquer pai que nos esteja a ouvir sabe a dificuldade que há em acordar um adolescente e pô-lo no carro ou no autocarro para ir para a escola. Quando tem aulas... E nesse projeto piloto alemão houve um aumento das notas quando os adolescentes começaram a ir mais tarde à escola, por volta das 10 horas. Se isso fosse possível, isso era uma solução, não é? Embora eles também não precisam ter tantas aulas como tem em Portugal, porque o resto da Europa tem menos e tem melhores resultados. Portanto, aí está aqui outra coisa que tem que ser vista, não é? E já está a ser tratada. Neste momento, por exemplo, em Portugal há uma flexibilidade das escolas para resolverem esses problemas, porque está a ver, por exemplo, se vai para uma escola de uma zona de Portugal com pior clima, que em França também há disso, não é? Ainda é mais difícil a pessoa acordar de noite, com frio e por aí fora. Agora, eu acho que há duas soluções, ou se começa realmente mais tarde e acaba mais tarde, o que implica o almoço na escola sempre e, enfim, e ocupar as duas partes do dia, ou então pode-se fazer um turno da manhã e um turno da tarde, exatamente, pondo de manhã os meninos que gostam de acordar cedo e que depois à tarde estão cansados, e pondo à tarde aqueles que não gostam, pronto. E aí, a escolha de freguês também. É verdade. Não, mas um rastreio mesmo do ponto de vista médico e psicológico, isso era fantástico. Eu não sei se isso era possível do ponto de vista da logística do Ministério da Educação, mas do ponto de vista da saúde dos alunos e até do rendimento escolar, poder haver um rastreio para ajustar os horários enfim, à cronobiologia, como se chama esta coisa dos adolescentes, teria certamente resultados fantásticos. Nós temos uma especialista no insônia aqui em Portugal, a professora Teresa Paiva, que não sei se já ouviu falar, e eu ouço muitas vezes falar disso, que realmente não há um ajustamento ao ritmo dos miúdos das aulas. Estar na escola às 8 da manhã, fresquinho, que nem uma alface, não é para todos. É só para aqueles que conseguem. Margarida, este programa é um programa de livros, nós falamos de livros, é por isso que estamos aqui também a falar consigo. Qual é a relação? Portugal tem um problema de iliteracia e de índices baixos de leitura, é um problema. Mas na adolescência, como é? Estes adolescentes desta década de 20 leem mais ou leem menos do que os adolescentes de outras décadas? Deixe-me dizer uma coisa para animar os portugueses. Nós já fomos pessoas com uma grande baixa literacia. Quando eu era miúda, poucos meninos iam à escola, não é? Aqueles que iam provavelmente eram muito melhores alunos, mas não iam grande parte deles. Neste momento houve uma grande recuperação do ponto de vista, não há analfabetos em Portugal, pode haver analfabetos funcionais, mas não há, toda a gente tem escolaridade. A escolaridade obrigatória são 12 anos e eu vejo um aumento de cultura e de literacia nos portugueses, já nos pais destes miúdos. Nós perguntamos neste estudo qual é que é a escolaridade dos pais, e a escolaridade dos pais tem subido imenso desde 1998, muito, muito, muito. Houve aquele programa das novas oportunidades em que as pessoas podiam voltar à escola para fazer a escolaridade obrigatória, e verdadeiramente essa parte, esse probleminha nacional, acho que está em muito bom caminho, ao menos isso, mas esse está em muito bom caminho. Agora, os adolescentes lerão ou não lerem? Olha que eu dou aulas no ensino superior, não é?
E eu, se calhar, os meus alunos leem mais agora do que liam antes, quando eu comecei a trabalhar. Ok, Não leem é nos livros, leem no computador. Porque claro. eu aqui há 15 ou 20 anos tinha alunos que praticamente não liam uma letra, até escreviam com erros de ortografia no primeiro, segundo ano da faculdade. Não é? E agora toda a gente googla, pronto. E toda a gente lê aquilo que vem, não lê um livrinho em papel. Pronto. O que não quer dizer que não leia. Nós temos que ver um bocado até que ponto é que podemos mandar conteúdos para eles através das tecnologias, porque não, provavelmente Mas o facto de lerem nos tablets, em que o scroll é muito fácil, isso pode ter, por exemplo, impacto na capacidade de concentração a longo prazo. É mais difícil para eles, por exemplo, lerem um romance do que... Não sei, estou a especular. O que é Nuno, que, é se que a me diz? alternativa for ler num livro, é uma coisa, se a alternativa for não ler nada, é outra, não é? Pois, Portanto, temos claro que que sim. ver o que é que acontece. Eu, pessoalmente, não há nada como o cheirinho ao livro, o papel na mão, estar ali numa esplanada a folhear, mas isso é um estereótipo de geração, não é? Claro. Portanto, nós temos que ver os miúdos conseguem coisas. Eu tenho alunos que conseguem abrir vários ecrãs ao mesmo tempo, passam de um para o outro, colam coisas e conseguem. Mas olha que uma outra coisa, o professor Daniel Sampaio, enfim, nós trabalhamos juntos há muito tempo e ele é uma pessoa espetacular. Escrevemos um livro juntos em 2009, que depois, também da Leia, que depois foi usado para uma rede de jovens que eu fiz em Portugal chamada os Dream Teens, que eram os jovens interventores sociais e por aí fora. E quando Dream teens, não é? Da teenager. Teenager, sim. E nós, quando oferecemos aos miúdos, pedimos à editora e a Leia aceitou, oferecemos aos miúdos um livro dos outros para refletir com eles sobre os conteúdos da matéria. E perguntámos, querem um e-book ou querem um livro em papel? E nós todos a pensar, eles querem um e-book, não há custos de correio. Não, ninguém quis um e-book, toda a gente quis um livro em papel. Eu fiquei verdadeiramente admirada, porque provavelmente não tinham livro nenhum e ficaram com um. Pronto, pode ser isso. Mas toda a gente disse: não, mano, tivemos que mandar livros pelo correio para o país inteiro. Mas toda a É gente. bom sinal. É bom. Eu fiquei animada. Há muito que se diz que o livro em papel está em extinção, mas pelos vistos não. Deixa-me Mas só olha, fazer-lhe uma última pergunta. Diga. deixa-me só dizer uma coisa, porque assim, este estudo de 2018 teve quase os filhos daqueles que fizeram o estudo em 1996, 98, está a ver? Pronto. E só para lhe dizer que ler era a última coisa que os jovens faziam nos tempos livres em 1998 e agora também. Portanto, não, os Pois, pais que não venham dizer que os filhos não leem, porque eles também não liam. Está a ver? claro. Pronto. Sempre houve um conjunto de gente que gosta de ler, como, pronto, pior do que a leitura, havia só aquelas coisas tipo o voluntariado, atividades associativas, que também não são do grande agrado aqui dos jovens portugueses, mas ler sempre ficou muito mal classificado. Portanto, há um grupinho de gente, daqueles que leem, mas que não têm, Claro. não era melhor aqui há 25 anos, não. Claro, ainda bem. Deixa-me só fazer-lhe esta última pergunta que é muito querida aqui a quem nos ouve, que são quase por natureza bilíngues, ou se calhar mais do que bilíngues. Às vezes fala-se, no meu caso, aqui lá em casa falamos quatro línguas, diariamente, ao mesmo tempo, à mesa de jantar. O que eu lhe pergunto é se este tipo de trânsito quase cerebral, instantâneo, entre línguas e entre cultura, às vezes 2, 3, 4, se poderá ter impactos ao longo da adolescência das crianças. Eu quando falo em impactos, por exemplo, ao nível se calhar da identidade, se calhar isto não é muito politicamente correto falar disto, da identidade, de não saberem muito bem a que mundo é que pertencem, se ao português, se ao francês, poderá ter impactos. Olha, se um jovem for adolescente para um outro país, adaptar-se a outra língua e a outra cultura, isso tem um impacto completamente diferente se for bebê. E nós temos a ideia, por exemplo, pelas pessoas que imigram, que os mais novos são sempre os primeiros a aprender a língua, a ajustar-se aos costumes. É muito mais difícil para as pessoas mais velhas, porque já tiveram um grande historial de vida de outra maneira. Nestas coisas da adolescência, quando as coisas correm bem, corre tudo bem. E depois, quando as coisas correm mal, em geral também se ajusta bem. E depois fica ali uns 5% em que realmente as coisas correm mal. E depois corre tudo mal.
E são esses, por isso é que eu acho que nestas intervenções que nós fazemos, nós trabalhamos muito nas escolas, nas municipalidades, que há um apoio geral, tipo adulto de referência, adulto que os ouve e que trabalha com eles, que é um apoio genérico, pouco intrusivo e que ajuda 80% dos adolescentes a viver melhor. Pronto. E depois há ali uma coisinha que nós temos que ser mais intrusivos, chamar os pais, falar com os professores, vê-los mais, que vai aos outros 15%. E sobram-nos 5% daqueles que precisam mesmo de um apoio intenso. E nós temos que organizar os serviços de apoio à saúde psicológica desta maneira, 80%, 15%, 5%. Claro. Se nós vamos querer fazer uma intervenção em força a toda a gente, os miúdos chateiam-se porque eles querem... Não, é porque nós estamos preocupados com a saúde deles, mas aquilo para eles não é a saúde deles, é a vida. Portanto, não querem ter um adulto ali a incomodar, a perguntar coisas, pronto. E quando eles têm problemas, olha, agora aconteceu com a pandemia, nem imagina a quantidade de miúdos que se organizaram a pedir para falar comigo, aqui como nós estamos a falar os dois, e eu organizei grupos com miúdos do norte do país que diziam, fala connosco, organizo eu fiz isso na medida do tempo que tinha, não é? Mas eles então estavam aflitos com coisas e procuraram um especialista para conversar. E, portanto, quando eles não precisam, não querem saber de nós para nada, não é? Tem uma vida inteira à frente, não é? Margarida, muito obrigado. Eu queria, não falamos dos pais cangurus e dos pais helicópteros, que eu queria tanto falar, mas chegamos ao fim. Quem quiser saber o que é um pai canguru ou um pai helicóptero... Eu acho que já toda a gente percebeu que é um pai canguru e um pai... Pai canguru, sim. O helicóptero se calhar é mais difícil, mas vá ler o livro da Margarida e encontra lá a definição do pai helicóptero. Bem, obrigado. Aí quem nos ouve, não se esqueça, o livro Adolescentes, editado pela Oficina do Livro, pode ser comprado nas livrarias luso-brasileiras de França, ou na internet, claro. Se preferir, este livro pode também ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.